Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, que tem a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, na semana passada, nós iniciamos o capítulo 15, que se chama Visita Materna, que é um momento ali tão emocionante do reencontro do André Luiz com a mãe dele, né? Ele que já estava ali, como ele diz, em dias de profundas reflexões, né, sobre a existência, sobre a vida, o quanto ele tinha aproveitado ou não, né, a última existência na Terra. E de repente ele recebe ali a presença da mãe e ele fica muito emocionado, né? E não poderia ser diferente, né? Tanto tempo ali sem encontrar ninguém ali familiar, e a mãe dele ali, como foi dito, com as roupas muito parecidas com a que ele usava na Terra, né? Como fala, cópia perfeita de dos seus velhos trajes caseiros, né? A mantilha, enfim, tudo ali muito parecido, para que ele de fato não tivesse a menor sombra de dúvida, né, de que era ali a mãe tão querida, que aquele já sabia que ela tinha intercedido por ele. Então grande parte ali da recuperação, do amparo de Clarencio se devia ali aos pedidos, à intercessão dessa mãe tão amorosa. E a mãe dele diz: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações e às vezes Deus separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Então aqui uma vez mais se reforça, né, que essas separações de almas que verdadeiramente se amam, essas ligações profundas, essas ligações elas são temporárias, né? Como ela diz aqui, são temporárias para que nesse distanciamento temporário provisório a gente aprenda ali o amor divino, a gente aprenda até a valorizar mais as afeições que passam ali pela nossa vida. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me revivava umas chagas terrenas. Como é difícil alijar, né, se despojar dos resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes eu ouvira conselhos saudáveis de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho da minha mãe, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria, passei às lágrimas de angústia, relembrando exageradamente, os trâmites terrestres. Então veja que naquele momento ali em que ele fica profundamente emocionado pelo reencontro da mãe, ele já começa a ter lágrimas de angústia, né? Aquela coisa de reencontrar uma mãe, um pai, e já ali descambarmos para as queixas, para as reclamações, né, para as tristezas, né? E é isso que acontece com ele, porque ele fala que ele relembra exageradamente ali as lutas na terra. Eu não conseguia atinar, né, não conseguia perceber que a vida não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim uma preciosa bênção do acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha mãe deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Olha que ponto importante, né? Quantas vezes na terra as mães ali não são devidamente valorizadas, né? A gente não percebe ali o trabalho silencioso que elas fazem, a dedicação, né? Quantas noites mal dormidas nos acompanhando, seja no hospital, seja noites mal dormidas de preocupação ali com os filhos, né? E nós muitas vezes julgamos que tudo que elas fazem não é mais do que obrigação, né? Exigimos, cobramos, sem ali às vezes entendermos, como foi dito, o trabalho silencioso, né,
que elas fazem ali em favor dos filhos, né? Às vezes às vezes muitos filhos. E o André Luiz diz: raros lhes entendem a dedicação antes de as perder, antes delas desencarnarem. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouvia-me calada, deixando transparecer uma inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, ela falou carinhosa: ó filho, eu não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Nos sentamos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui te orientar como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Olha que interessante, com toda a condição dela, já estar ali num local superior ao nosso lar, ela tem essa humildade de dizer: olha, nem sempre eu te orientei como deveria, eu também estou trabalhando ali para reajustar o meu coração, trabalhando ali para o meu próprio crescimento também estou ali me autoavaliando. Tuas lágrimas me fazem voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, colocar-te num trono qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna, né? Não é coerente, né? Essa atitude não é coerente com as novas lições da vida. Então ela tem ali aquele sentimento de mãe, sabe? A mãe que dá toda a razão para o filho, a mãe que coloca ali o filho num pedestal, mas ela fala: eu tenho ali uma leve vontade, né? Falar alguma coisa na alma, tenta operar esse retrocesso, né? Voltar atrás, mas ela reflete: não, isso agora não faz sentido com tudo que eu tenho aprendido, né? Com os conhecimentos novos, com a bagagem nova que ela adquiriu, né? Ela diz: esses gestos são imperdoáveis nas esferas da carne, ou seja, esses gestos seriam comuns ali na terra. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. E olha o que ela fala agora: não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a me sentir distante dos entes amados. Então, vejam, quantos e quantos homens desencarnados estão a reparar os próprios erros, né? Ele não é o único. Assim como ela também, com toda a saudade que ela tem, né, com toda a dificuldade também da separação, ela fala: eu também não sou a única mãe a me sentir distante de um ente amado. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos, mais humanos. Talvez uma das frases mais importantes é essa, né? Que a dor, ela não edifica, ela não nos faz crescer pelo que choramos, pelo que lamentamos. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que quanto mais eu sofro, quanto mais eu sinto ali uma dor, quanto mais eu choro, mais eu estou crescendo. E ela deixa claro: a dor não nos constrói, não nos edifica pelo pranto que nós vertemos, nem pelas feridas que sangram, mas pela porta de luz que oferece ao nosso espírito. Ou seja, em última instância, o que conta não é o quanto nós sofremos, não é o quanto nós choramos, mas o que nós aprendemos com aquilo. O que aquilo abriu ali uma clareira na nossa alma, que nos fez perceber coisas que até então nós não tínhamos percebido. Será que amadurecemos com aquelas situações que foram difíceis, sim, que foram dolorosas, mas nós ficamos ali presos ao choro, à lamentação, à queixa, nos considerando vítimas da vida, do universo, vítimas de Deus? Ou mesmo que aquilo tenha doído muito, nós paramos e pensamos: o que isso tem para me ensinar? O que a vida quer me mostrar?
não é? Então vale mais uma vez repetir a frase: nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos, mais humanos. Porque quando nós passamos pela dor, nós somos mais solidários, nós nos colocamos na posição do outro. É aquela situação sempre repetida, né? Que quando a gente passa por uma coisa que nos machuca muito, a gente fala: eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Então a dor, ela tem essa capacidade de nos fazer ali refletir, né? De termos um pouco mais de humildade, de solidariedade, de empatia ali com o outro. Lágrimas e úlceras, a mãe continua dizendo, constituem o processo da bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Ou seja, a dor, quando bem compreendida, ela ajuda ali a desenvolver os nossos sentimentos, né? Rever os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Porque na dor a gente se volta à espiritualidade, na dor a gente ali se percebe melhor. Quantas vezes a dor, ela nos chacoalha e ela constitui ali momentos em que são uma alavanca poderosa que nos faz ali olhar para frente, olhar para o alto, né? Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu: se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, né? Nos alegremos, filho. Trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Ou seja, muda ali o teu padrão mental, muda desse momento ali de queixa e vamos valorizar essa oportunidade sagrada que Deus nos concede de estarmos juntos de novo. Conforta-me a tua confiança em meu carinho. Eu experimento uma sublime felicidade em tua ternura de filho, mas eu não posso retroceder nas minhas experiências, né? Então a mãe fala que ela se sente honrada pela confiança do filho, mas que a mente dela não pode retroceder àquela mãe que ela foi na terra. Amemo-nos agora com grande e sagrado amor divino. Aí o André Luiz diz: aquelas palavras benditas me despertaram. Eu guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Ele sentia muito claramente os fluidos ali saudáveis, salutares da mãe, que partiam em direção a ele, revitalizando, né? Trazendo nova vida, nova energia, uma nova visão. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando um belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca, né? Então, que momento aqui que a gente não consegue nem imaginar a alegria desse reencontro ali com a mãe, né? Mas na próxima semana a gente continua com o capítulo 16, que se chama Confidências, né? Em que continua esse diálogo, esse encontro da mãe ali com o André Luiz. Que Deus nos abençoe e nos ampare.